E passo a palavra para o senhor Sérgio Paulo Galindo, para que possa fazer sua apresentação em até 10 minutos, por favor. Muito obrigado. Eu queria inicialmente saudar aqui Vossa Excelência o deputado Pedro Vilela, presidente da comissão, também Vossa Excelência o senador Ayrton Sandoval, ilustre relator da comissão. Queria aqui também destacar a presença de Samuel Araújo, presidente da Prodeb e também da Associação das Empresas Estatais dos Estados, Empresas de Tecnologia da Informação dos Estados, e ter o seu grupo, e dizer o seguinte: estamos aqui falando basicamente aquilo que as diversas associações do setor de tecnologia da informação e comunicação entendem como sendo a principal preocupação com esta medida. Tá? Embora, saudando também o doutor Manuel, vai falar pela ABS logo depois. Queria também saudar, não sei se o deputado Celso Pancelli ainda está por aqui, o Zé Alci também, mas em nome deles, todos os aqui presentes. Vamos então. Né? Ok. Está aqui. Eu olhei para todos os lados, menos para o lado certo. Essa é a Abrascom, somos 42 associados, característica de empresas de grande porte atuando em diversos setores, a maior parte deles, 60% do setor de serviços, tá? E que mesclam empresas nacionais, multinacionais. Também temos universidades e centros de ciência e tecnologia na associação. Esse é o nosso conselho de administração, apenas para dar o tom da diversidade que tem dentro da associação em relação a subsetores. Temos ali pessoal de telecom, pessoal de serviço, pessoal de software, pessoal de hardware, inclusive, dentro da nossa associação. E esses são os números do setor. E aqui eu pauso rapidamente para falar de algumas importantes mensagens. O primeiro, esses são números de 2015, né, o setor agregando TIC, a produção dentro dos clientes e a produção de telecomunicações, 489 bilhões de reais nesse ano, equivalendo a 7,6% do PIB. E até 2005, esse setor foi a mola de crescimento do Brasil. A nossa China interna, crescimento nominal acima de 10%, esse ano já com uma queda para 8,2% e um impacto ainda maior previsto já para o ano seguinte. Como eu falei já, todas as associações ali listadas e também as entidades sindicais, então nós temos ali a ABS, a ABEP, a CAT, a SESC, a Brascom, a FENAINFO e os sindicatos associados, inclusive o nosso sindicato dos empregados em São Paulo, que é o SINDPD, apoiam essa tese e nós temos aqui uma cartilha, ainda quem não recebeu e queira se informar, estamos aqui presentes com algumas cópias. Basicamente, o que nós estamos dizendo é o seguinte: há uma história por detrás da introdução dessa medida. Ela começou em 2011. Como o doutor Elcio falou, o setor de TIC foi um daqueles que propugnou por essa medida como uma medida estruturante para o setor. Não era uma medida de desoneração fiscal, uma medida estruturante, né, com uma alíquota de 2,5%. E o que aconteceu é que, ao longo desses anos todos, houve a redução de 2,5% para 2%, e houve também a entrada de um sem número de outros setores. Havia elementos importantes que justificaram a adoção da medida. Primeiro de tudo, o nosso setor, por ter um trabalhador de alto nível de renda, era um setor que padecia de muita informalidade. As relações eram feitas rapidamente entre empresas e PJs, só que essas relações logo se transformavam em passivo para as empresas e poupança judiciária para os nossos empregados. Então, ela veio para sanear. O segundo ponto principal é a competitividade do trabalhador brasileiro, tá certo? Vis-à-vis a concorrência internacional. Eu vou tratar disso num outro chart. Quais foram os resultados dessa política para o setor? No período de 2010, que é o início dessas curvas, até o 2016, que foi o período onde a gente teve a preparação da desoneração e a desoneração a 2%, nós tivemos 95 mil postos de trabalho novos criados no setor. Além disso, a receita do setor de software e serviços, que é só disso que a gente está falando, não é da parte industrial, cresceu 12% ao ano, como eu tinha dito, crescimento bem acima da inflação. E a remuneração repassada para o trabalhador cresceu 14,3% ao ano. Então, houve renda que foi repassada para o trabalhador do nosso setor. Neste mesmo período, considerando-se a arrecadação inicial de 2011, e aqui eu ressalvo metodologicamente o que está sendo considerado. Nós estamos na barra azul escura considerando a contribuição previdenciária ou INSS das empresas. Na barra azul clara, o imposto de renda pago pela pessoa física, ou seja, pelos empregados do setor. E na verde, o FGTS.
por que juntar 3 elementos arrecadatórios? Porque uma política que mexe com o mercado de trabalho precisa levar em conta os efeitos da política, tanto do ponto de vista social, quanto econômico, quanto no arrecadatório, a partir do agregado de todas as disponibilidades. Não são 3 tributos, mas são arrecadações. E durante esse período, o setor arrecadou 4,2 bilhões de reais a mais do que a situação de 2011. Então, dizer que houve uma renúncia fiscal da parte do setor de TIC, isso nós estamos aqui defendendo e demonstrando que essa renúncia não houve. A arrecadação aumentou em 9,9% ao ano, portanto, também acima da inflação do período. Essa arrecadação, essa medida foi modificada em 2016. Com o quê? Com o aumento da alíquota para 4,5%. Evidentemente que o aumento da alíquota e mais o início da nossa recessão econômica já começou a produzir os seus efeitos no setor. Tivemos já ali naquele ano, só naquele ano, a perda de 13 mil postos de trabalho. Okay? Mesmo assim, mesmo com essa perda, a arrecadação foi 4,2 bilhões acima. Se nós colocarmos em perspectiva o prazo de validade dessa política tributária sobre as exportações de software e serviços, de acordo com o reportado pelo Banco Central, a gente vai observar que lá no início, em 2009, 2010, 2011, nós tínhamos um volume de exportações na faixa média de 500 milhões de dólares. A partir da introdução da desoneração da folha, o trabalhador brasileiro começou a ficar mais competitivo, o câmbio começou a ficar mais favorável e esse número saltou para 1,2 bilhões de dólares de exportação. E a nossa previsão, se tudo permanecesse como está, ou seja, já reonerado para uma alíquota de 4,5%, seria atingir algo perto de 2,5 bilhões de dólares de exportações de serviços. Não estou falando aqui de produção industrial de hardware. Só para a gente ter uma noção, o mercado brasileiro tem um tamanho mais ou menos de 50 bilhões de dólares hoje. Era de 60, mas com a desvalorização cambial mudou. Nós estamos chegando a exportar 2 bilhões. O mercado mexicano interno é de 20 bilhões e o México exporta 5,5 bilhões em software e serviços. Então, o potencial nosso de ganhar mercados internacionais é enorme, não só pela competitividade, mas pela qualidade do trabalhador brasileiro. Então, esse é mais um aspecto importante de efeito colateral significativo da política. Fizemos 2 cenários. O cenário de cima é o cenário da manutenção do estado atual, do status quo. Acreditamos que a gente consegue crescer com 7,2% ao ano, né, em termos de receita. Com esse 7,2%, conseguimos colocar mais 21 mil postos de trabalho para dentro do setor, repondo a perda de 13 mil do ano de 2016. Ao contrário, se a reoneração vier, e ela é gravosa, e gravosa de uma tal maneira, a gente acha que o setor vai perder 83 mil postos de trabalho, porque não vai conseguir sustentar uma taxa de crescimento acima de 2%, na medida em que nós vamos ter um grave ajuste de custos e um grave ajuste de preços. Só para vocês terem uma ideia, a carga tributária das empresas mais intensivas em serviços pode chegar a 11%. 11%. Hoje está em 4,5%, pode chegar a 11%. Para as empresas mais intensivas em serviços, o aumento da carga tributária pode ser de 6,5%. E tem muita empresa de serviço que não tem isso de margem de negócio. Tá? Então, o que nós fizemos? Comparamos os 2 cenários. E a comparação demonstra algo muito interessante, que é a opção que o país tem à frente para ser feita. A opção é: mantém-se o regime como está hoje e contrata-se mais 21 mil postos de trabalho e arrecada-se 44,7 bilhões de reais nos próximos 3 anos, ou se reonera a folha, tira do mercado 83 mil postos de trabalho e arrecada 1,1 bilhão de reais a menos. A menos. Então, assim, não tem lógica essa medida. Eu vou pedir só mais 1 minuto para falar do seguinte, bem rapidinho. Este é o grande desafio, senhores, do futuro. É a geração de empregos qualificados. Naquele canto ali, aquela matéria do jornal O Globo, tá? Eu apareço ali, eu sou um dos jovens formados pela Escola de Engenharia da UFRJ que desenvolveu um protótipo de um robô industrial. Éramos 5 alunos, certo? Naquela época, o Brasil estava
extremamente assustado com o efeito que a automação industrial poderia criar nos empregos. E o que a gente escreveu no nosso trabalho foi: isso é inexorável, a gente tem que se preparar para ele. E tem que se preparar fazendo o quê? Criando novos empregos de qualidade. Está ali. Isso é hoje como as fábricas funcionam, e daqui a pouco a gente vai ter robôs do tamanho de insetos. É isso que a gente está caminhando. O que já se fala claramente nos Estados Unidos? Esse é um site, se alguém quiser consultar, que você pode passear ali por várias ocupações e eles vão dar a probabilidade dessa ocupação deixar de existir pela agora a nova onda de automação, que é a automação dos serviços, que é a introdução dos sistemas de inteligência artificial e computação cognitiva. Então, toda atividade que puder ser substituída por um algoritmo será substituída por algo automático. O que vai prevalecer, curiosamente, são os empregos relacionados às tecnologias avançadas, às tecnologias de ponta, das quais a TIC é uma delas. Então, senhores, encerrando aqui, eu peço aos senhores o seguinte. Primeiro, que atentem para o fato de que a reoneração da folha desorganiza o setor de TIC, reduz a competitividade dos profissionais sediados no Brasil, similarmente ao que acontece na indústria, né, com a invasão chinesa. A gente tem a nossa China, chama-se Índia, chama-se Indonésia, chama-se Chile, chama-se Colômbia, chama-se México, só que o produto não entra. O produto é o serviço, ele é prestado de fora. O que entra é o desemprego. É isso que é causado, tá certo? E vai comprometer a retomada do crescimento. Então, nossa recomendação objetiva, que aprofundemos os debates entre os diversos atores, públicos e privados. Saúdo a ideia da postergação da apresentação do relatório, ia pedir isso, mas que também seja feita a postergação da eficácia da medida provisória 774 por 2 meses, porque ela entra em eficácia agora no dia 1º de julho, mas o Congresso Nacional ainda tem mais 30 dias para avaliar o projeto. Não é razoável que o Congresso Nacional seja assodado nessa análise tão crítica pelo fato da medida provisória entrar em vigor, ou na sua eficácia, não é em vigor, ela já está em vigor, tá? A partir do dia 1º de julho, que são somente 90 dias. O Congresso tem 120, a medida dá apenas 90 dias. Então, são essas as minhas recomendações, agradecendo a oportunidade de participação aqui nesse painel. Agradeço a Vossa Excelência pela explanação.